Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre fração, mais especificamente sobre como somar frações, tá? Que geralmente é o que o pessoal tem mais dúvida, porque multiplicar fração é algo relativamente simples, dividir também, e a nossa dúvida geralmente é como somar frações. Primeiro, quero mostrar aqui como que é feita uma fração. Então, uma fração a gente já sabe, já tem aquele conhecimento prévio, que sempre vai ter um número em cima. Deixa eu só pegar aqui a caneta. Vai ter um número em cima, por exemplo, e um número embaixo. Tipo, 1/2, 2/3, 5/7, e assim vai. Tá? Então, o que acontece? E a gente tem que saber interpretar esses números, né? O que quer dizer cada um deles, como que é feito e tudo mais. Então, basicamente é assim. A gente vai ter um número que vai em cima. Deixa eu pegar um meio aqui para servir de meu exemplo. Então, ó, 1/2, por exemplo, essa fração. O que isso quer dizer? Ó, vai ter um número em cima, tá? Conforme eu já coloquei aqui, que é o numerador. Nesse caso aqui é o 1. E vai ter outro número embaixo, tá? Que a gente vai chamar de denominador. Claro que a gente não precisa decorar esses nomes, tá? Mas a gente precisa saber direitinho o número que está embaixo, o que significa, o número que está em cima, o que significa. Então, eu escrevi assim, ó, que o numerador é a quantidade de partes que temos, tá? Eu botei temos ali, entre aspas, porque eu coloquei numa linguagem que vai ficar mais fácil de entender. E embaixo é em quantas partes foi dividido o todo. Então, sempre quando a gente fala de uma fração é uma parte de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, que nem aqui, ó, se eu quero representar visualmente, né, essa fração 1/2, eu peguei aqui essa daqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o todo, digamos que isso daqui seja um bolo, tá? Uma pizza. Ó, dividir ao meio e digamos que o que a gente quer é um pedaço desses dois. Então, ó, eu posso pintar aqui, né? Vou fazer uma pintura aqui rapidinho, ó. Então, essa fração aqui, ó, eu acabei de representar, que é 1/2. Ficou bem feio aqui, né? Melhor dar uma caprichada aqui para vocês. Ó, só uma pintadinha aqui, tá? Ó, então, essa fração aqui, ela é a fração 1/2. Acabei pintando um pouquinho da outra metade, mas enfim, já para vocês entenderem. Então, essa fração aqui quer dizer que isso daqui é 1/2, ou seja, de duas partes que eu dividi a pizza, eu comi uma, por exemplo. A gente poderia entender assim, tá bom? Por exemplo, se eu quisesse falar da fração 3/4, ó, vou pegar aqui e vou fazer uma outra fração para nós. Digamos que seja essa daqui, ó, 3/4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra cor aqui, ó, preto, que vai ficar melhor. Divido a pizza em 4 partes, tá? E digamos que eu comi 3 partes. Então, vou pegar aqui, só vou dar uma pintadinha aqui para vocês entenderem, ó. Aqui, ó. 2 partes, 3 partes. Então, tá representado aqui a fração 3/4, ou seja, de 4 partes que eu dividi o todo, eu comi 3, por exemplo, se fosse uma pizza, ou se eu estou falando de alguma outra coisa, né? Em relação ao contexto, vocês podem colocar isso. Tá bom. Agora, olha só, pessoal, eu vou mostrar aqui, basicamente, como que a gente soma as frações, tá? Soma ou subtração, tanto faz. As duas maneiras, vocês vão entender, que se equivalem o jeito de fazer, tá? Bom, quando a gente tem frações, eu vou fazer aqui uma conta de mais, tá? Ó, e essa fração mais essa vai ser igual, e agora eu vou preencher aquela dali. Então, vamos pensar nisso, ó. Essa fração
tem duas partes pintadas e foi dividido em 4 partes. Então, essa fração aqui é 2 quartos, tá? E eu vou somar com essa daqui. Essa daqui, ó, ela é dividida em 4 partes, a fração, e tem uma parte pintada. Notem o seguinte, ó, sem fazer os cálculos, só visualmente aqui, então, olha só, eu vou dividir tudo aqui, ó, essa fração a resultante aqui, tá? Em 4 partes. E notem que agora eu vou somar, então ficaria assim, ó. Opa, desculpa, pessoal, acabei apertando aqui. Então ficaria assim, ó. Ó, vou pintar aqui, ó. Aqui eu vou somar. Acabei de colocar aqui, ó, a fração meio, tá? Que é a primeira, 2 quartos. E vou colocar aqui mais 1 quarto, ou seja, 2 quartos mais 1 quarto. Qual foi o resultado obtido aqui, gente? Vamos prestar atenção. É só a gente utilizar os conhecimentos, ó. Como é que isso daqui ficou igual? Vamos ver, foi dividido em 4 partes e a gente ficou com 3 partes. Ou seja, quando os denominadores, ou seja, os números que estão aqui embaixo, ó, da fração, são iguais, a gente conserva a base, ou seja, a gente conserva aqui o denominador, fica igual, 4, e a gente vai somar somente os números aqui de cima, ó, 2 mais 1, 3. Então, isso a gente pode estender para qualquer outra fração. Por exemplo, 3 sextos mais 1 sexto. Isso daqui vai ser igual a 4 sextos. 2 quintos mais 2 quintos. E embaixo continua igual. Isso vai dar 4 quintos. Até aí tudo bem. O nosso problema agora é quando os denominadores não são iguais, tá? Notem o seguinte. Vamos fazer aqui o mesmo raciocínio, tá? Vamos fazer o mesmo raciocínio como eu havia dito. Eu vou somar, isso vale tanto para soma quanto para subtração, tá? Vocês podem utilizar os mesmos exemplos aí em casa e verem o que vai acontecer. Olha só, se eu tentar usar o mesmo raciocínio agora aqui, o que acontece? Essa fração aqui é 1/2, porque tem um pedaço pintado e 2 partes que foi dividido. Mas essa daqui foi dividida em 4 partes e foi pintado uma parte. Agora, olha só. Se eu somasse diretamente, se eu quisesse fazer algo do tipo assim, ó, 2 sextos, tá? A gente perceberia que estaria errado, não ia dar certo. Por quê? Vamos utilizar o conhecimento que a gente acabou de fazer aqui, utilizando um desenho aqui, né? Propriamente dito. Olha só. Eu divido aqui pela metade, tá? E vou pintar a metade. Vou até fazer o seguinte, eu já vou até dividir mais ou menos ao meio aqui, ó, para fazer o problema corretamente. Então, aqui eu vou pintar, ó, o meio. Então, pintei o meio. E vou somar com 1 quarto, ou seja, como se eu tivesse dividido por 4 e pinto uma partezinha. Agora aqui, ó, só para a gente entender mesmo o que a gente está fazendo, eu vou dividir tudo em 4 partes. Por quê? Porque a gente consegue observar que quando eu somo 1/2 mais 1 quarto, isso é igual não a 2 sextos, mas sim a 3 quartos, né? Até porque essa primeira aqui, ó, essa primeira fração, ela é equivalente,
ou seja, ela produz o mesmo resultado, ó, 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Ó, 2/4 é igual, a gente pode dizer assim, em forma de fração, que é equivalente a 1/2. Eles produzem o mesmo resultado. 2/4 e 1/2 é 0,5. Além do mais, lembram isso daqui lá? A gente aprende lá no ensino fundamental, no 6º ano, que quando a gente quer ver se isso daqui são equivalentes, a gente multiplica, né? Vai ficar 2 vezes 2, que é 4, igual a 4 vezes 1, que é 4. Ou seja, ó, eles produzem o mesmo resultado. Eu posso fazer assim para ver se são equivalentes. Tá bom? Então, olha só. Aqui já dá uma ideia de como que a gente tem que fazer quando os denominadores, ou seja, os números que estão embaixo, eles são diferentes. O que eu vou fazer? Ó? A ideia é que eu produza, digamos assim, uma fração equivalente e que tenha o denominador igual. Agora, eu volto para o primeiro caso, que eu mostrei para vocês. Quando os denominadores são iguais, eu somo a parte de cima e mantenho a parte de baixo. Estão vendo? Ó, conforme o resultado que tinha dado. Então tá, mas como que a gente vai fazer isso? Tem algumas maneiras de fazer. Primeiro, ó, vamos pegar esse exemplo mesmo. Vou pegar aqui, ó, 1/2 mais 1/4, tá? Tem a história, digamos assim, de a gente utilizar o mínimo múltiplo comum. Mas o que é esse mínimo múltiplo comum? É como se eu listasse assim, ó, os múltiplos de 2. O 0 seria excluído. 2 vezes 0 não entraria, que daria 0. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 6, 8, 10, e assim vai. Porque os múltiplos são infinitos. Os múltiplos de 4 seriam, que eu botei igual, vou botar 2 pontos aqui. Os múltiplos de 4 seria 4 vezes 1, 4, 8, 12, e assim vai. Ora, o menor múltiplo que é comum, né? Porque, olha só, eu só vou esticar um pouquinho mais esse múltiplo de 2 aqui, ó. Vou botar o próximo, que seria 12, depois 14, e assim vai. Só pra gente ver o seguinte. Eles têm alguns múltiplos comuns. Qual? Ó, o 4 aparece tanto no 2 quanto no 4. O 8 aparece tanto no 2 quanto no 4. O 12 aparece tanto no 2 quanto no 4. Então, eles têm alguns múltiplos em comum. Só que a gente está interessado no mínimo, ou seja, no menor múltiplo comum entre eles. Então, ó, o 4 é o menor múltiplo comum entre eles. Fazendo isso, eu posso agora transformar cada uma dessas frações com o denominador 4, porque eu sei que o múltiplo é comum, tá? Aí, como é que a gente faz? A gente pode fazer assim, ó. A gente vai dividir pelo número que está embaixo e multiplicar pelo número que está em cima. Isso pode ser feito, não importa a ordem. Ou multiplico em cima e depois divido embaixo, ou divido embaixo e depois multiplico em cima. Por exemplo, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 1 dá 2. Então, essa fração é 2/4. Tá? Notem que seria a mesma coisa que eu fizesse 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, 2. Vamos lá para outra. A outra, o denominador já é 4. Eu nem preciso fazer isso, mas eu vou fazer só para mostrar. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 1, 1. E agora, como eles têm o mesmo denominador, eu só somo 3/4. Tá bom? Simples, né, pessoal? Mas olha só, esse caso aqui foi bem tranquilo, digamos assim. Né? Foi um jeito fácil de fazer. Além do mais, a gente não precisa fazer o mínimo múltiplo comum como eu fiz aqui para vocês listando. Vocês devem estar pensando, bom, mas tem aquele negócio do MMC que tem uma barra e tal, que a gente aprende, né? Como é que a gente faz aquilo? Pode fazer daquela maneira também, que é o quê? Eu listo os denominadores, ó, 2 e 4.
E aí eu faço a fatoração, que é aquela barrinha. E aí eu divido por números primos. Por exemplo, 2. 2 divide o 2, dá 1. E o 2 divide o 4, que dá 2. Quando tem o 1, eu paro de dividir, só vou dividindo os outros números. O 2 é primo, só dá para dividir por 2. Vai dar 1 e aqui 1. Agora, o que é o MMC? O MMC vai ser igual ao produto, ou seja, a multiplicação desses números aqui, primos. Ó, 2 vezes 2, 4. E aí eu consigo encontrar o mínimo múltiplo comum mais rápido, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui. E depois eu vou mostrar um jeito decorado de fazer também, tá? Digamos que eu quero fazer essa fração aqui, ó. 2 terços mais... Vamos lá. 3 quartos. Ok. Estou pegando um número pequeno aqui, pessoal, no denominador, mas para o vídeo ficar mais curto. Mas vocês podem fazer com outros números e ir testando, tá bom? Vamos lá. Vou fazer do jeito bem básico. Múltiplos do 3 seriam 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai. Os múltiplos do 4 seriam, eu botei de novo igual, vou botar os 2 pontos que eu acho que fica melhor. 4, 8, 12, 16, 20 e assim vai. Notem que o menor múltiplo, vamos encontrar o MMC, vamos colocar já na notação assim, ó, MMC entre 3 e 4 vai ser igual a, vamos lá, qual é o número que tem tanto na tabuada do 3 quanto na do 4? A gente poderia falar assim, é o número 12. Ó, é o primeiro que aparece, então o MMC é 12. Ou seja, agora eu vou transformar em duas frações que tenham o 12 como denominador. Como é que eu faço para resolver agora? Eu tenho que multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. Ou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Tá? 12 dividido por 3, 4 vezes 2, dá 8. Agora o outro. 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9. Fazendo essa soma, eu vou encontrar 17 12avos. Tá bom? Ok. Vamos fazer agora o MMC pela fatoração. Como é que eu faria? Ó, listo 3, listo o 4. Porque quando os números são muito grandes, fica um pouco mais complicado, digamos assim, listar os múltiplos, tá? Claro que nada impede, mas esse jeito aqui de fatoração é um jeito simples e rápido. Então, ó, vou começar dividindo por 2. O 3 não dá para dividir por 2, então vai continuar 3. O 4 divide por 2, fica 2. Posso continuar por 2, porque agora o 3 e o 2 são primos, só dá para dividir ou por 3 ou por 2. Então, ó, por 2 vai ficar 3, aqui não divide e aqui vai ficar 1. Divido por 3, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Ou seja, qual é o MMC? O MMC entre 3 e 4, eu vou botar já nessa anotação para vocês entenderem, é o produto, ou seja, a multiplicação desses números primos aqui. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 3, 12. E aí eu faria a mesma coisa, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Entenderam? Se não entenderam, coloquem aí nos comentários que eu posso ajudar vocês. Outra coisa, agora eu falei que eu ia mostrar o jeito decorado de fazer, tá? Que é um jeito que, o que acontece? Às vezes,
a fração acaba não ficando simplificada, tá? É o seguinte, vou pegar aqui mesmo, essa daqui, ó, que é 2/3 mais 3/4. Ó. Como é que eu posso fazer isso? 2/3 mais 3/4. Eu multiplico esses dois, os denominadores, eu multiplico. Ó, 3 vezes 4, 12. Como é mais, isso aqui vale tanto para o mais quanto para o menos, tá? Mais. Agora, ó, o que eu vou fazer, ó? Multiplico cruzado, ó. O 2 vezes o 4, que é 8. E multiplico o 3 vezes o 3, que é 9. E aí, agora, é só somar. 8 mais 9 dá 17 sobre 12. 17 dozeavos. Gostaram desse decorado aqui, né? Vamos pegar o outro aqui que eu tinha feito para vocês, que era 1/2 mais 2/4. Não, deixa eu ver aqui. 1/2 mais 1/4. 1/2 mais 1/4. Pelo jeito ali que eu chamo de jeito decorado, digamos assim, é 2 vezes 4 vai dar 8. E agora eu faço aqui, ó. 1 vezes o 4, que é 4. Deixa eu botar o símbolozinho do mais aqui, mais. E aí vou fazer agora, né, estou multiplicando cruzado, 2 vezes 1, que é 2. E agora é só somar, vai dar 6/8. Aí vocês vão dizer, olha lá, ó, errou, 3/4 e 6/8. Bom, primeiro, essas frações são equivalentes, né? Elas produzem o mesmo resultado. Como é que eu sei? Ó, 3/4, será que é equivalente? Vou botar uma interrogação, ó, a 6/8? Bom, como é que eu faço para descobrir? 3 vezes 8, 24. Será que isso daqui é igual a 6 vezes 4? 6 vezes 4, 24. Então, elas são equivalentes. Claro, ó, é só a gente perceber que é só multiplicar por 2 aqui, ó. Vezes 2 vai dar 6, vezes 2 vai dar 8. Então, quando eu chego nesse resultado, eu posso simplesmente simplificar tudo por 2. Ó, e isso eu vou encontrar 3/4. Entenderam, pessoal? Então, mostrei algumas maneiras para fazer aqui, tá? Recapitulando. Primeiro, vocês podem listar o MMC dessa forma como eu fiz, tá? Nada impede, só que vocês vão passar um pouquinho mais de trabalho, digamos assim. Também pode fazer fazendo a faturação para encontrar o MMC, tá? Que esse jeito ele é muito ensinado nas escolas, né? Esse método, concursos, tudo mais, cursinhos preparatórios, eu quero dizer, né? E esse jeito decorado, que seria quase como um macete, a gente pode dizer assim, um truque para fazer esse tipo de fração. Aí, agora até já sei qual seria o questionamento. Bom, e se eu tivesse algo assim, ó, 1/3 mais 2/5 mais 1/2. Só para facilitar aqui as nossas contas. Bom, o que a gente poderia fazer? Listar os múltiplos, tá? De 3, 5 e 2. E vocês iriam perceber que aqui ia ser mais um pouco complicado de a gente encontrar o múltiplo. Porque se eu listasse os múltiplos de 2, ó, qual seria o segredo, tá, pessoal, para fazer quando eu listo os múltiplos, ó? Tipo, ó, eu quero listar os múltiplos. Não me lembro mais como é que faço do outro método. Então, começa sempre pelo maior número. Por exemplo, 0. 0 não entra, né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim vai. Os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15. Ó, o 15 já é comum, mas 15 não tem na tabuada do 2, ó, então não vai ser muito útil para nós.
18, 21, 24, 27, 30. Ó, 30 tem tanto na tabuada do 5 quanto na do 3. E outra, né? O 30 é par, então com certeza vai ter na do 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Ó, notem que o menor múltiplo comum que a gente encontra tanto na tabuada do 2, quanto na do 3, quanto na do 5, é o 30. Então, o mínimo múltiplo comum é 30. Ó, 30 mais 30 mais 30. Ou seja, vou transformar em 3 frações que contêm o denominador 30. E aí, o que eu faço? Multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Tanto faz a ordem, tá? Ó, 30 dividido por 3 é 10. Vezes 1, 10. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 2, 12. 30 dividido por 2 é 15. Vezes 1, 15. E agora, simplesmente, como eles têm todos o denominador 30, eu só somo as partes de cima. Então, aqui daria 27, 37 sobre 30, ou 37 30avos, tá? Fazendo o MMC de 2, 3 e 5. Ó, peguei só número primo aqui, né? Então vai ficar mais fácil, ó. Por 2, só divide o 2, vai ficar 1, 3 e 5. Por 3, vai dar 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Agora, qual é o resultado do MMC? O MMC entre 2, 3 e 5 é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5, 30. E aí eu faria a mesma conta. Bom, agora vamos tentar colocar aquele jeito decorado de fazer, que seria assim, ó, 1 terço mais 2 quintos mais 1 meio. Como é que a gente vai fazer agora que a gente tem 3 frações, pessoal? A ideia é a gente agrupar isso de 2 em 2, por exemplo. Ó. Começo com essas duas aqui. Ó, primeiro eu faço vezes, lembram? 3 vezes 5 é... Vou fazer mais um pouquinho aqui do lado. Vai dar 15. 3 vezes 2, 6, mais 5 vezes 1, 5. E agora isso daqui ficou igual a... que ruim que eu vou colocar aqui do lado, né, pessoal? Me desculpem, eu vou botar aqui embaixo mesmo. 6 mais 5 sobre 15. Então, isso daqui deu 11 sobre 15. Tá? Tá bom. Então, agora essa fração aqui se transformou assim, ó, em 11 sobre 15 mais 1 meio. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito, ó. Multiplico embaixo, 2 vezes 15, que vai dar 30. E aí, 15 vezes 1, que dá 15, mais 2 vezes 11, que dá 22. Isso daqui vai dar 37 sobre 30 avos, conforme a gente já tinha encontrado lá em cima, né? Estão vendo? Tá bom, pessoal? Quando vocês fizerem do jeito decorado, o máximo que pode acontecer, digamos assim, que se vocês não encontrarem a mesma resposta, é vocês terem que simplificar a fração. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe as dúvidas aí nos comentários, que eu posso ir respondendo. Um abraço.